Oi pessoal, então estamos aqui para dar algumas dicas sobre o nosso conteúdo do segundo trimestre da Educação Física. Enfim, nós falamos muito sobre corporeidade nesse trimestre, né? E quando a gente fala em corporeidade, a gente fala da relação do nosso corpo com o mundo. É de extrema importância hoje nós colocarmos esse assunto para vocês, porque ele possui vários significados. Quando a gente fala da relação do corpo com o mundo, a gente fala no esquema corporal. O esquema corporal, quando a gente trabalhou, vocês lembram da dancinha do tchutchuê? Que são movimentos que a gente aprende lá na infância, com relação a sensações, sentimentos, que a gente começa a ter quando nasce, até os 12 anos. Então, essa relação do esquema corporal é de fundamental importância para o nosso crescimento enquanto corpo. Logo após, outro significado de extrema importância, nós falamos em consciência corporal. Quando nós falamos em consciência corporal, nós falamos em reconhecimento, identificação do corpo, e nós demos vários exemplos. Por exemplo, os atletas, quando fazem o movimento correto, seja ele do basquete para fazer a cesta, seja do futebol para acertar em gol, a pessoa tem que ter a consciência do corpo para fazer o movimento correto. Outro significado muito importante é com relação à linguagem corporal. A linguagem corporal, ela é a comunicação de nós através do corpo. Ou seja, tudo que a gente faz de gesto, de expressão, a gente está falando de linguagem corporal. Outro significado muito importante é a expressão corporal. A expressão corporal, ela expressa emoções, sentimentos, as sensações que nós estamos vivendo naquele momento. Por exemplo, se nós estamos tristes, iremos fazer uma cara um pouco mais fechada. Se nós estivermos alegres, nós vamos estar demonstrando feições de sorriso. E isso faz com que a gente entenda o que é uma expressão corporal. Quando a gente fala em imagem corporal, vem à tona o nosso reflexo, como a gente se vê. E a gente comentou muito em sala de aula os problemas que acontecem hoje com relação à imagem corporal, em função de algumas doenças, tipo ebulimia, anorexia, no sentido de que as pessoas se enxergam de uma maneira e querem ser uma coisa e não conseguem. E a partir daquilo ali, elas têm problemas que acarretam na sua vida, no seu dia a dia, e isso traz muito malefícios. Então, a imagem corporal é o reflexo daquilo como me enxergo. E por último, nós temos um significado da mídia. A mídia hoje ela impõe alguns padrões, né? E quando a gente fala em padrões, às vezes para o mal e às vezes para o bem. No sentido de que acabamos de falar com relação à imagem corporal, quando a gente fala que a mídia impõe alguns padrões, eu sempre comento em aula, né, com vocês que tudo que é demais faz mal, no sentido de que quando ela impõe padrões, a mídia, ela fala do objetivo de corpos bonitos, né, e o exagero às vezes traz uma imagem corporal muito ruim para a pessoa. Nesse sentido, a mídia, por impor padrões, de alguma forma, ela traz um malefício, né, no sentido de a gente poder se entender corporalmente. Nesse sentido, eu queria dizer para vocês uma coisa bem interessante. A gente trabalhou mídias também no primeiro trimestre. Então, temos que saber usar bem das mídias, e principalmente com relação ao corpo. Então, assim, quando todos esses significados que nós conversamos, é de extrema importância para entender a relação desse corpo que nós temos com o mundo. Fica aqui essas dicas para vocês. Boa prova!